O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é festa, hoje celebramos Nossa Senhora. E celebrar Nossa Senhora é voltar todo o nosso olhar, no olhar de Maria, para Jesus. Maria, ela nos dá essa graça de alcançar o olhar de seu filho. Ela é a mãe, filha do seu filho. Essa é uma expressão tão importante, tão profunda da espiritualidade mariana. Sendo mãe, também se faz serva. Sendo serva, se faz filha. E caminha com Jesus. Essa é uma expressão importante que nos ajuda a entender a pedagogia de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a gente sabe, todo mundo sabe, ela não é deusa, né? Mas é escolhida e amada por Deus, como nós também somos escolhidos e amados por nosso Senhor. Mas Maria tem um todo particular com nosso Senhor, um todo especial com Deus, porque ela é o exemplo da igreja, ela é a igreja, a arca da nova aliança, que traz dentro dela esse sim, o próprio Senhor. Maria traz dentro de si a alegria de ser toda de Deus. Ela é toda de Deus, toda para Deus, toda dada à humanidade. Por isso que o Senhor, no mistério de sua cruz, faz questão de nos dar Maria como mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mostra essa riqueza do mistério, essa certeza do amor. Maria é aquela que dá a certeza deste amor e recebe, abraça, acolhe e não desampara. Olhando para essa ótica, olhando para esse mistério, a gente se volta para a festa de hoje, para Nossa Senhora. Lá, a gente começa a olhar 13 de maio de 1917, ali na Cova da Iria, dentro da freguesia de Fátima, três crianças, após viverem uma experiência do terço, estavam rezando, cuidando do seu rebanho, vê como um relâmpago descendo do céu, um clarão enorme, e eles se voltam para aquela pequena azinheira, a árvorezinha onde Nossa Senhora aparece. E a azinheira dá um fruto, e esse fruto alimentava, né, os animais da época, né, era um fruto simples, e Nossa Senhora se apresenta a eles. Mas a gente tem que voltar um pouquinho, a um ano atrás. Se nós olharmos no ano de 1916, estas três crianças, né, São Francisco, Santa Jacinta, a bem-aventurada Lúcia, né? Essas três crianças têm a visita de um anjo, que vai falar nos valinhos para eles, dentro de um ambiente, e depois fala no poço, na casa de Lúcia. Esse anjo aparece e vai ensinando para eles uma ação importante. Primeiro, o anjo ensina que a gente tem que rezar. Se a gente não se volta a Deus, nós não encontramos paz. Outra ação importante, o anjo vai apresentar a eles a Eucaristia e vai dizer: olha, eu vou ensinar uma oração para vocês, que vai ser muito importante daqui para frente. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois ele faz toda uma oração e mostra para eles uma ação muito
que já desde aquele tempo era uma ação que provocava uma realidade na igreja. Estão abandonando nosso Senhor nos sacrários de nossa igreja. Estão abandonando nosso Senhor. Estão só simplesmente indo para a missa. Estão só simplesmente assistindo à missa. Não se preocupando com a palavra. Não se preocupando em adorar o Senhor em Eucaristia. Então essas são as ações que ali aparecem. E o anjo prepara essas 3 crianças para um momento particular. Por isso que no dia 13 de maio começa essa grande aparição. Nós estamos aí na grande explosão da Revolução Soviética. Tem toda a dimensão de uma guerra chegando. E Maria olha para essas crianças e traz um carinho. Eles mesmos falam que ela também rezava, ela estava segurando um rosário na mão. Na hora da Ave Maria ela silenciava, mas no Pai Nosso ela rezava. E as contas de seu rosário brilhavam como pérolas, como cristais, que brilham e refletem a luz do sol. Era uma senhora que transmitia uma ação para eles de felicidade, mas de preocupação. E um primeiro diálogo que Nossa Senhora tem com as crianças é essa: vocês estão prontos a viver tudo o que eu vou dizer? Estão prontos a sofrer? E eles, sim. E começa as 6 aparições, começou dia 13 de maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A de agosto não é feita no Vale da Iria, mas lá nos valinhos, porque as crianças são presas. Elas fogem daquele momento e conseguem se encontrar e Nossa Senhora aparece lá. Eles estão aprisionados. Durante todo esse período, Nossa Senhora vai dizer uma coisa muito importante a essas crianças: oração. E Nossa Senhora, ela se mostra para aquela realidade no Vale da Iria e se apresenta: eu sou a Senhora do Rosário. Convida a comunidade a rezar e diz: rezem, rezem, rezem. Façam penitência pela conversão dos pecadores. Depois Nossa Senhora diz uma ação importante para essas crianças. Parece banal, mas essa é a ação importante. Naquela época as crianças não tinham tanto acesso à escola, porque precisavam trabalhar cedo. E ela fala: aprendam a ler. Nossa Senhora fala para essas 3 crianças: aprendam a ler. E eles têm esse intensivo, eles vão nesse intensivo. Francisco, ele vê o clarão, escuta a voz, mas não vê Nossa Senhora por um momento. E ele pergunta para as 2, para sua irmã e para sua prima: como ela é? Eu quero ver Nossa Senhora. E Nossa Senhora responde para ele: você precisa rezar. E São Francisco reza muito. Ele começa a rezar insistentemente porque ele queria esse momento. Nossa Senhora revela para eles as realidades do mundo, o inferno, a dor, o pecado. Nossa Senhora mostra para eles todas essas ações e diz: agora chegou o momento da provação. Essas crianças são provadas, mas Maria diz uma coisa importante para eles também. Ela fala: vocês devem encontrar abrigo no meu imaculado coração. Encontre abrigo, e o meu imaculado coração será o vosso caminho para o céu. Então nós temos que rezar, voltar o nosso olhar para Nossa Senhora, e nós temos que rezar. Temos que rezar bastante. Empunhar o rosário na mão é a nossa força, é o nosso escudo, é a palavra de Deus. A oração é a nossa espada, então o rosário é a nossa oração. O mundo precisa rezar mais, o mundo precisa se converter a essa realidade. Não digo para vocês que a pandemia de hoje não é uma vontade de Deus, não é uma realidade do homem. Mas como naquela época existia o medo, tinha a dimensão da guerra, tinha a dimensão da revolução, de todas aquelas ações, Nossa Senhora falava: só vai haver conversão, só vai haver paz se houver oração. Nossa Senhora chama para rezar, ela convida a oração. E depois, a gente olha para São Francisco e Santa Jacinta Marto. Eles viveram uma pandemia, uma peste assola o vilarejo dos valinhos ali onde eles estão.
E eles recebem ali no vilarejo de Fátima, eles recebem uma dor e um sofrimento, febres enormes chegam a essas crianças. Maria fala para eles: vocês virão comigo. A cura deles não era para esse tempo, mas para a eternidade. E eles ofereceram toda a realidade daquele sofrimento pela conversão dos pecadores. Crianças que se ofereceram para a salvação das almas. Hoje nós também devemos de oferecer a nossa vida pelos nossos irmãos. Oferece, coloca a tua vida em oração pela salvação das almas. Nossa Senhora nos convida nessa dinâmica a acreditar. Maria é aquela que acreditou e confiou em Deus. E Deus jamais abandonou. Deus jamais abandona aquele que nele crê. Que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do vilarejo de Fátima, que se chama Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que Nossa Senhora possa nos orientar para a vida. Ela mostrou verdadeiramente caminhos importantes. Depois, mais à frente, ela apresenta para a irmã Lúcia. Irmã Lúcia se torna Doroteia, vai para a Espanha, tem visões com Nossa Senhora chega a ela. Depois do mosteiro carmelita, ela tem mais uma visão durante a vida, e Nossa Senhora pede para que ela ofereça em sacrifício, em oração, 5 sábados. Ela fala, faça esse pedido de rezar durante 5 sábados, e nos 5 sábados, rezar o rosário, confessar os seus pecados e receber a Santa Eucaristia para a salvação do mundo. E Lúcia, prontamente, a irmã Lúcia faz. Irmã Lúcia acreditava verdadeiramente que Deus queria um plano, um plano de uma maneira muito festiva para a humanidade, e esse diálogo com a Mãe de Deus trazia para ela essa certeza de paz. Alguém precisou ficar. Lúcia ficou. Jacinta, Francisco voltaram para a casa do Pai. Lúcia ficou para dar testemunho desse mistério, a propagação e o apelo de Nossa Senhora, a consagração da Rússia. Na época, o Papa Pio XII assim o fez. Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, São Pio XII fez, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Hoje, mais uma vez, rezando essa Eucaristia, nós nos transportamos ao Santuário de Fátima e pedimos a Nossa Senhora, colocamos toda a humanidade no seu Imaculado Coração, para que do seu Imaculado Coração possa chegar ao Sagrado Coração de Jesus e recebermos a graça que vem de Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós, que Nossa Senhora de Fátima, tão querida, tão amada, que Nossa Senhora possa nos trazer essa certeza do amor. Maria, ela tem uma ação muito particular em Fátima. Primeiro pelo nome, porque Fátima não é um nome latino. Fátima é um nome do Oriente. Fátima é um nome muito comum com os nossos irmãos, os muçulmanos, dentro do Islã. Nossa Senhora, no vilarejo de Fátima, quis aparecer nessa singeleza exatamente para dizer: eu sou a Senhora dos povos, a Mãe da unidade, a Rainha da paz. Que Nossa Senhora olhe para o nosso povo. E mais uma vez a gente tem que pedir para Nossa Senhora: Mãe, como em Caná, fala com Jesus. Acabou o vinho e a gente precisa de alegria, a gente precisa do vinho novo. Mãe, fala com Jesus. Nós somos fracos e pecadores. Nós erramos, falhamos. O mundo falha. É um mundo de pessoas que pensam que são saudáveis, que vivem num mundo doente, pelos próprios pecados. Mãe, como em Caná, fala com Jesus e nos traz o vinho novo. Faça com que Jesus tenha misericórdia de toda a humanidade e faça com que a festa não se acabe. A nossa resposta é ser pessoas novas, é ser um mundo novo. Essa é a resposta da humanidade. E hoje, quando a gente rezava de manhã lá em Fátima, frio, nebuloso, sem ninguém naquela esplanada que cabe 50.000 pessoas, como foi no milagre
Em outubro, 50 mil pessoas. Mãe, na ausência, essa foi a ausência da sua ida. Mas te pedimos, Mãe, pela sua intercessão, hoje foi a sua ida à humanidade, para que a gente possa se voltar a Ti. Rezamos a Ti de joelhos, te pedindo, para que possamos voltar a Ti, em Ti voltar a Jesus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que Nossa Senhora nos conceda essa alegria. E hoje, Nossa Senhora, né, essa imagem que veio lá de Fátima, que ela possa, entrando no seu lar, te abençoar, dar a bênção de Jesus sobre ti. A intercessão de Fátima, a intercessão e a alegria do santuário, da Capelinha das Aparições, hoje se faz presente na nossa igreja. Que Nossa Senhora nos abençoe e interceda por nós, para que possamos receber as bênçãos que vêm de Jesus. Amém.